Fala pessoal, vou fazer uma aulinha rápida aqui, tá? Uma pequena demonstração praticamente, conteúdo este de treinamento, né? Com tudo que eu acho necessário para as pessoas entenderem o comportamento, tá? Do mercado nessa primeira hora. Quando eu falo de dinâmica e primeira hora, eu estou relacionando, eu estou me referindo 9 da manhã, 10 da manhã, abertura das ações, tá? Qual que é a dinâmica do mercado nesse primeiro cenário, quando ainda não temos um movimento direcional, né? Então, isso é uma dinâmica. Vamos supor que o mercado tenha sua abertura em gap de alta, correto? Né? Isso daqui levando em consideração que a gente está num gráfico de 5 minutos, por exemplo. Ok? Com a abertura em gap de alta, você vai observar primeiro o que, pessoal? O tamanho do gap. Ok? Analisando o tamanho do gap, você tem em mente se realmente o mercado possui condições de continuar entregando um movimento de alta, né? Porque assim, nessa questão de tamanho de gap, o que a gente vai ter? Por exemplo, vamos lá, uma média móvel de 20 períodos passando por aqui, uma média móvel de 9 períodos passando por aqui, né? Elas vão estar onde? Cortando o gap, correto? Com a proporção do gap, essas médias móveis estão trabalhando dentro da fronteira do gap, porque isso daqui, esse vácuo é uma fronteira do gap, né? Cuja a gente pode também desenhar uma barra fantasma ali, tá? Vamos supor que o mercado simplesmente faça isso, né? Deixou uma barrinha aqui assim, vem com uma barra de conotação altista, vem com mais uma barra negativa e a gente fica naquela sensação. Será que o mercado vai entregar um rompimento? Né? Quando a gente olha este cenário em um gráfico de 2 minutos, por exemplo, o que a gente vai ver? O mercado fazendo isso, esses movimentos, tá? Gerando uma correção mais interessante para os preços, né? E, obviamente, que neste cenário a gente vai ter uma média móvel de 9 períodos e uma média móvel de 20 períodos ancorando os preços. Este vai ser o cenário do gráfico de 2 minutos, correto? Então, assim, a gente não sabe, tá? Até que ponto o mercado vai continuar indo. Mas às vezes ficamos com receio, né, do movimento estar sobrecomprado. No caso dos 2 minutos, ele aciona. E no 5 vai acionar, porém afastado das médias móveis com o gap amplo. Só que mesmo assim, pessoal, na primeira hora, não é, principalmente se tratando de mini índice, eu não recomendo conduzir por muito tempo uma operação na ponta compradora. Até que haja, né, pelo menos a abertura das ações e o mercado ganhe direcionamento. A partir do momento que o mercado iniciar um processo corretivo em direção ao gap, tá? Em direção ao gap, médias móveis, tanto de 9 quanto de 20, vão continuar trabalhando aqui, ó, tá? Olha só que eu vou desenhar aqui para vocês, ó. A média de 9 vai estar aqui servindo como suporte
e a média de 20 vai estar aqui. E obviamente que nesta região, vocês vão poder pegar esta máxima com este fundo, o último fundo relevante do dia, isso do dia, e vão ter retrações de 50%, né? E retrações de 61,8. Isso em se tratando da região do gap, tá? O que eu espero? Pelo menos com a tomada de decisão. O que eu espero, galera? Teste na MM9, né? Quando o mercado retorna. Se eu ver que, por exemplo, num gráfico de 2 minutos ele está dando cenário, até vale a pena, mas eu sei que eu não vou conduzir muito. Porque eu vou tentar pegar aquela primeira gordura, né? Para continuar o pregão. Ó, iniciei a primeira hora, peguei uns pontinhos ali que me ajude no gerenciamento. Quando o mercado não vai mais e começa a regredir ao gap, eu sei que ele não passa fácil. Que aqui ele vai encontrar média móvel, bem como fronteira de gap, bem como a força dos compradores, né? Aí que fica uma questão importante, galera. Quem gosta de vender de cara essa região do gap, né, de vender simplesmente porque o mercado abriu em gap de alta, deu uma andadinha e esticou, toma cuidado, tá? Que muitas vezes não é o preço que vai corrigir nas médias. Muitas vezes os preços vão ficar brigando para as médias chegarem nos preços. E aí pode acontecer, né, uma nova entrada de pressão compradora. Quando acontece este tipo de cenário e eu quero realizar uma venda, né, eu vou tomar muito cuidado com a região do gap, vou esperar um gráfico de 2 minutos, por exemplo, demonstrar rejeição, né? Esperar um gráfico de 2 minutos mostrar para mim que o mercado realmente quer fechar esse gap, né? Porque dentro deste período eu já teria o quê? Umas médias móveis inclinadas para baixo, né? Só que este processo num gráfico de 2 minutos, né? Com bastante ruídos, com a quantidade maior de barras, no 5 não é tão simples, tá? Porque nos 5 minutos, mesmo que o mercado continue fazendo isso, ó, certamente, né, ele ainda vai sentir as médias móveis como níveis de suporte, tá? Como nível de suporte realmente vai travar os preços aqui ainda. Que vai ser uma briga danada, tá, pessoal? Vai ter pavio para todos os lados, né? E a gente fica nesta indecisão até a abertura das ações, né? O que acontece? Algumas ações, que eu diria as principais, né? Vamos supor, o mini índice não abriu em gap de alta, aqui vamos estar falando do mini índice. Ou seja, se ele abriu otimista, né? Significa o quê? Se está o cenário lá fora otimista, o mercado das ações aqui pode abrir otimista, né? Principalmente se tratando das ações de peso. Só que essas ações podem colocar um gap de alta. Só que não é porque elas vão colocar um gap de alta que simplesmente o índice vai puxar, né? Simplesmente se essas ações colocarem um gap muito amplo, né? E elas começarem a regredir, começarem a corrigir, este vai ser o cenário para o índice, tá? Quando o gap não for de grandes proporções, tiver próxima aqui, né, a fronteira do gap tiver até num tamanho considerável, e tiver média móvel, por exemplo aqui, e tiver uma média móvel de, vou colocar aqui de 50, correndo por aqui assim, ó,
junto com retrações, em algumas ocasiões eu costumo bater quando a barra se forma, né? Porque nessas circunstâncias, né, vamos supor que eu tenha aqui num gráfico de 2, eu posso ter, né, a formação aí de algum padrão assim, por exemplo, ó. Os desenhos são simbólicos, tá, pessoal? Nem arrumei a cor certinho, mas é só para vocês terem noção. Eu posso ter um padrão aí nos 2 minutos, né? Se eu estou testando uma média móvel de 50 no gráfico de 5 minutos, geralmente num gráfico de 2 eu estaria testando o quê? Uma média de 20, eu acho. Obviamente que seria uma média móvel de 20 períodos, tá? Isso aqui é o exemplo que eu estou mostrando para vocês, ok? Mas tomem cuidado, quando a abertura for ampla, galera, não adianta tentar adivinhar topo, tá? E muito menos que ele vai segurar no gap. O cuidado tem que ser extremo, porque quando a dinâmica do mercado está em gap amplo, ele dificulta demais. Os compradores querem evitar a posição de compra porque o mercado está caro nesse primeiro momento, as ações estão corrigindo, mas também não querem vender contra esse cenário. E aí que complica o contexto, né? Então o que acontece? Se a gente coloca aqui, por exemplo, ó, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. A abertura em amplo gap de alta, estão vendo, né? O mercado estava dentro de um range, abriu num forte gap. Vai fazer pullback, ó, né? Até faz pullback, até dá cenário aqui, até entrega uns pontinhos. Se você olhar pelo um gráfico de 2 minutos, por exemplo, isso daqui seria uma bandeirona, né? Só que o mercado está amplo. Então, se o mercado está amplo aqui, vocês concordam comigo que a dimensão desse gap deixa o mercado caro? Logo, os players vão tentar jogar esse mercado para baixo. Vai vir correção. Quando inicia o processo corretivo, ele não passa fácil pelas médias móveis. Só que, como eu lembro para vocês, que num gráfico de 2, por exemplo, e que a gente vai ter? Isso daqui será uma... O que, galera? Uma bandeirona de baixo, um doji desse, né? Mas tem que estar ancorado. Olha como o mercado cai chorando, ó. Chega na fronteira do gap, cujo também deve ser retração de Fibo. O que acontece? A gente tem uma média móvel de 50 períodos bem na fronteira do gap, que é um preenchimento de gap, né? Então aqui o mercado segura. Só que olha que interessante o cenário. Do mesmo modo que ele segura, que ele rasga essa região, ele proporciona o quê? Um falso rompimento, deixando um padrão de candle. A partir desse momento que você observa, né, que você detecta que os compradores vão tentar defender de novo, por quê? Porque aqui o gap corrigiu, né, os compradores respiraram. A partir do momento que você detecta esse cenário, passa a ficar válido uma tentativa de compra, né? O mercado vai longe? Não. Por quê? Porque certamente ele para em uma nova retração de Fibonacci, que é referente a este movimento de baixa. Então, olha a dificuldade do mercado de se mover durante o pregão. Ou seja, o dia inteiro dentro da fronteira do gap, que está amplo, né? Então, é esse tipo de cenário que estopa muita gente. Outros que gostam de operar lateralidade, conseguem extrair informações. Eu mesmo que gosto de operar tendência, vou só observando a formação dos extremos, se estão próximos, extremos que eu me refiro a topos e fundos, para evitar tomar decisão, né? E eu sempre comunico, ó, se for uma venda ou uma compra por extremos, por suporte e resistência, eu sei que eu não posso alongar por muito tempo. Beleza, galera? É isso aí. Valeu!